Francisco Lopes, esta ideia de um governo de salvação nacional, de um governo de coligação, de uma solução maioritária para que o país possa fazer face à crise que se prevê neste ano de 2011 possa vir a ter contornos ainda mais graves, nomeadamente com a subida do desemprego, parece-lhe uma solução viável e aceitável? Qual é o seu ponto de vista? O meu ponto de vista é que o Presidente da República deve usar os seus poderes no plano daquilo que está consagrado na Constituição. E não tem a possibilidade de uma forma discricionária de formar um governo. Tem que o formar no quadro que está estabelecido na Constituição. Mas eu usarei todos os meus poderes para influenciar uma solução governativa que permita uma mudança de política, um rumo novo para o país, permita apostar na produção nacional, na criação de riqueza, que é um aspecto muito importante, criar mais riqueza, aproveitar mais os recursos nacionais, criar mais emprego e, ao mesmo tempo, distribuir essa riqueza de uma forma mais justa. Há quem antecipe uma crise política para 2011. Em que circunstâncias é que o Presidente da República pode e deve demitir o Governo e convocar eleições antecipadas, por exemplo? Em situações limite, que o justifiquem e, do meu ponto de vista, quando isso contribuir, é essa a minha posição, para uma mudança de política, para resolver os problemas nacionais. E, de qualquer forma, há aqui uma questão essencial que é necessário referir. O Dr. Fernando Nobre fala de retórica e está a utilizar aqui uma retórica sucessiva, utilizando o facto de ter estado neste ou naquele país do mundo e procurando, fugir àquilo que são as responsabilidades atuais, procurando fugir à falta de clareza, de coerência da sua candidatura, que foi bem expressa na forma como se posicionou sobre o orçamento. Mas não só. Ele diz que é um candidato independente, que não tem nada a ver, até já disse, com todos aqueles que são responsáveis por este rumo que afundou o país. Mas nós sabemos que em 2002 foi apoiando Durão Barroso, criando condições para o governo da AD com o Paulo Portas. Nós sabemos que foi apoiante do candidato do PSD à Câmara de Cascais. Nós sabemos que invoca sempre o apoio do Dr. Mário Soares, ou o desejo do apoio do Dr. Mário Soares, que, a par de Cavaco Silva, é o político que tem mais responsabilidades no rumo que conduziu o país à situação atual, de quebra da soberania nacional, de liquidação da produção, de injustiças que vivemos. E há aqui ainda um outro aspecto importante, por exemplo, do ponto de vista das posições do Presidente da República, que é como se posiciona em relação, a serviços públicos essenciais, nomeadamente ao Serviço Nacional de Saúde. Mas deixe-me ouvir o Fernando Nobre sobre essas críticas que lhe faz relativamente ao apoio a Durão Barroso em 2002, a António Capucho nas eleições autárquicas e a Mário Soares em 2006 e ao Bloco de Esquerda nas eleições europeias. Ser livre, que eu não dependo de ninguém, que eu em cada momento faço o juízo de valor que entendo sobre o momento político vivido no meu país e sobre as pessoas que naquele momento me parecem mais oportunas para dar uma resposta, e efetivamente assumo todos os apoios que deu, inclusive ter sido mandatário nacional para o Parlamento Europeu do Bloco de Esquerda, mas tal não me coibiu, por exemplo, logo depois de ter estado na Convenção do PSD em 2002, de criticar violentamente o Dr. Durão Barroso pelo apoio que deu à guerra no Iraque. Eu acho que nós estamos também aqui para falar de ideias e de projetos concretos. Exato. E enquanto futuro Presidente da República, eu gostaria de lançar aqui alguns projetos concretos, para que as pessoas saibam, porque isso da experiência política partidária dos corredores do poder não tenho e ainda bem que não tenho. Isso faz com que eu esteja isento de algumas más práticas que eu justamente quero cortar enquanto Presidente da República. Dê-me então um exemplo de um dos projetos a que faz referência. Eu quero que o sistema político seja diferente. Eu quero que o nosso Parlamento, e tudo faria nesse sentido, pelo menos a minha pressão e o meu poder moderador, para que o nosso Parlamento só tivesse 100 deputados. Sabe porquê? A Austrália tem 23 milhões de habitantes, tem 150 deputados. A Alemanha, a França, a Espanha têm menos de um deputado por 100 mil habitantes. Nós temos em Portugal mais do que 2 deputados por 100 mil habitantes. Por isso, reforma do Parlamento, responsabilizando mais os deputados, e estou certo que todos os partidos políticos teriam no Parlamento deputados de primeira água, de primeira responsabilidade. Segunda reforma importante, transparência da vida pública. Eu quero que todos os detentores de cargos políticos no nosso país tenham um portal na internet onde esteja permanentemente atualizado os seus bens, os seus haveres, as suas ligações com as empresas, enquanto estão em funções e depois terem saído de funções. Terceira ideia. Mas o que é que quer dizer com isso? Lança suspeitas de corrupção sobre a classe política? Não, o que nós sabemos, os inquéritos estão aí,
é que se há uma classe, infelizmente para a nossa democracia, que está mal vista junto à comunicação social, é a classe política. E isso é péssimo para a nossa democracia. Nós temos que atalhar essa situação. Mas eu não me fico por aqui. Terceira ideia, muito concreta e muito rápida. Criar empresas para a inclusão. Numa altura em que o desemprego está a aumentar, triplicou nos últimos 10 anos. É preciso que nós possamos permitir o autoemprego. O autoemprego faz-se permitindo a criação de empresas com capital social zero e sem nenhum encargo administrativo e com microcrédito garantido junto da banca. E depois, porque fala-se tanto dos jovens. Os jovens não são só apenas o nosso futuro. Os jovens são o nosso presente. E eu, daí ter anunciado que eu, Presidente da República, terei ao meu lado um Conselho Informal da Juventude, com jovens com menos de 35 anos, criativos, dinâmicos, impulsionadores da mudança necessária que nós temos de fazer em Portugal. Porque eu estou aqui para mudar. Francisco Lopes. É necessário, do meu ponto de vista, que o Presidente da República use todos os seus poderes para que promova uma ruptura e mudança, portanto, num rumo patriótico e de esquerda, que dê resposta às necessidades dos portugueses. Portanto, ao desenvolvimento do país, portanto, à criação da riqueza, portanto, a mais justiça social. Isto implica, portanto, clareza de posições. Desde logo, clareza em relação à questão de serviços públicos essenciais, como é o caso do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é necessário que o Serviço Nacional de Saúde seja defendido e seja valorizado. Que se pegue na Constituição e que ele seja efetivamente tendencialmente gratuito e não tendencialmente pago, como ouvi numa entrevista do Dr. Fernando Nobre, na entrevista ao Sol de 27 de agosto passado. De 27 de agosto passado, está escrito. Mas, portanto, para além da questão do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, da segurança social, penso que é fundamental portanto, uma estratégia de aproveitamento dos nossos recursos, da agricultura, das pescas, portanto, da indústria, para nós produzirmos em Portugal aquilo que hoje importamos do estrangeiro. Mas neste momento aquilo que está em cima da mesa, peço desculpa por os interromper, são alterações às leis laborais, alterações no mercado de trabalho. Amanhã vamos ter um Conselho de Ministros que irá tomar decisões nesse sentido. O que é que o Presidente da República deve fazer em relação a este ponto? Viabilizar ou opor-se a mudanças nas leis do trabalho? Francisco Lopes. Creio que a greve geral do passado dia 24 de novembro foi uma grande demonstração portanto, da força do trabalho e dos trabalhadores. Aliás, a minha candidatura assume-se como candidatura dos trabalhadores vinculada à valorização do trabalho e dos trabalhadores. E tudo o que não é preciso fazer em Portugal são alterações na legislação de trabalho, como aquelas que estão ensejadas, que seja para facilitar os despedimentos, nós já temos 800 mil desempregados, não precisamos de mais desemprego, ou para flexibilizar os salários, que significa baixar os salários, quando nós temos os salários mais baixos da União Europeia. E isto é fundamental, sobretudo para as novas gerações. Portanto, os jovens hoje estão sujeitos à precariedade, aos baixos salários e ao desemprego. É preciso dar-lhes oportunidade, nomeadamente àqueles que têm formação superior, aos 400 mil que estão no desemprego. Portanto, é preciso dar resposta aos jovens para o futuro da sua vida e também para que contribuam com a capacidade que têm para criar riqueza para o país. Relativamente a possíveis alterações no mercado de trabalho, conforme tudo indica que vem a acontecer nos próximos tempos? Não são necessárias mais. Nesse ponto estou de acordo. Embora discordo completamente do que disse sobre o Sistema Nacional de Saúde, não se esqueça que eu sou médico e sei bem quando falo de saúde. E por isso não vá mais uma vez por linhas tortas, por não chegar à parte nenhuma. Não, então gostaria de ver. 27 de outubro, gostaria de ver. Mas, portanto, acha que o Presidente da República não deve apoiar alterações às leis laborais? A União Europeia está sempre a pressionar no sentido da liberalização e da flexibilização dos despedimentos. Então não é matéria dela, isso é matéria de cada Estado. Como já o afirmou o Presidente do Conselho Económico e Social, o Dr. Silva Penedo, não é pelo facilitismo do despedimento que se cria crescimento. E não foi pelos despedimentos serem difíceis, segundo alguns, que se triplicou o desemprego no nosso país. Por isso eu acho que as leis laborais, como elas estão em Portugal, já houve alterações suficientes, estão mais do que adequadas, mais do que isso é contraproducente, porque vamos, mais uma vez, e muita gente se esquece, que no meio da pobreza no nosso país, 11% dos pobres até trabalham. Nós estamos com salários baixos e já agora, eu sou daqueles que a União Europeia, que tanto fala de flexibilização e de economia, deveria criar um salário mínimo europeu. É isso que a União Europeia deveria fazer, para nos pormos todos em pé de igualdade.
em vez de estar sempre a empurrar num único caminho, que é o caminho do precipício, para onde eu, se for Presidente da República, Portugal não irá de certeza absoluta. Francisco Lopes, a fragmentação de candidaturas à esquerda, avaliados alguns pontos de convergência entre a sua candidatura e a de Fernando Nobre, embora também se tenham notado já nestes primeiros 20 minutos algumas diferenças profundas, mas pergunto-lhe se esta fragmentação de candidaturas à esquerda não vai facilitar, não vai favorecer a eleição de Cavaco Silva à primeira volta. Eu não sei se o Dr. Fernando Nobre define a sua candidatura como candidatura de esquerda, portanto ele dirá. Portanto, eu penso que, é claro, para haver vitória de Cavaco Silva na primeira volta tem que ter mais votos que todos os outros candidatos juntos. Portanto, cada voto na minha candidatura é um voto que contribui para impedir que Cavaco Silva seja eleito à primeira volta, mas contribui mais que isso, para apoiar a única candidatura que não tem nenhum compromisso com o rumo e com as políticas atuais. A única candidatura que não tem nenhum compromisso com este orçamento de desastre e de afundamento e de agravamento das injustiças sociais. Mas qual é o objetivo da sua candidatura? É forçar uma segunda volta? O objetivo da minha candidatura é, claro, eu candidato-me para ser eleito Presidente da República de Portugal. Mas cada voto na minha candidatura tem também esse significado na primeira volta. Não sendo possível esse objetivo, qual é o objetivo da sua candidatura? Qual é o propósito da sua candidatura? Eu candidato-me para a eleição para ser eleito Presidente da República. E cabe ao povo português decidir. O povo português tem nas suas mãos essa possibilidade de dar o voto, portanto, a um candidato que se afirma como ligado ao mundo do trabalho, portanto, que tem um percurso de luta pela liberdade, pela democracia e pelos direitos dos trabalhadores em todos os momentos, portanto, essenciais da vida do nosso país. Isso é uma garantia para o seu comportamento, para a sua ação, para o seu compromisso. Fernando Nobre, qual é a sua resposta a esta pergunta? Algo de extraordinário. Se é um candidato de esquerda. Não, eu acabo de ouvir algo de extraordinário, se permite. Quer dizer, um médico que atua no campo da solidariedade, que eu nunca fiz parte de nenhum partido político, como o senhor, que é funcionário de um partido político há 30 anos, que nunca estive no Parlamento como o senhor está há 5 anos. Eu, um cidadão livre, eu também sou responsável pela crise no meu país, como todos os cidadãos portugueses são. Mas se há um sistema que é responsável, é o sistema ao qual o senhor pertence. O senhor pertence a um sistema político perverso, caduco, ultrapassado, retórico, que levou o nosso país exatamente ao impasse em que ele está. Foram os partidos políticos dos quais o senhor faz parte que nos puseram na situação onde nós estamos. Não foram os cidadãos anónimos como eu, de certeza absoluta. A menos que eu tenha sido culpado por andar com o meu bisturi a tratar pessoas e por andar a dar de comer às pessoas que tinham fome. Qual é o objetivo da sua candidatura? A minha candidatura é uma candidatura de união. Eu não estou aqui para excluir ninguém. A minha candidatura é a única candidatura transversal de todo o espectro. Mas qual é a meta que impõe a si próprio? Ser eleito Presidente da República, não tenho a mínima dúvida. Porque eu sou o único candidato que tem na sua estrutura de candidatura, tanto na juventude como na sua comissão executiva, desde membros do Partido Comunista até membros do CDS. Que tem na sua comissão de honra, desde membros da CDU até membros do CDS. E por isso a minha candidatura é uma candidatura transversal. Ninguém tenha nem dúvidas sobre isso. Eu sou a única candidatura verdadeiramente livre, verdadeiramente independente, verdadeiramente cidadã. Estamos a aproximar-nos dos